glórias. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em suas mãos. Desde quando me levanto até que eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Diga! E és fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Todo fôlego que tenho eu cantarei da bondade. Tu és fiel, diga mais uma vez, tu és fiel. Diga. E és fiel em todo tempo. Tu és fiel, Senhor. Em todo tempo tu és tão bom. Todo fôlego que tenho eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és, eu confiarei na bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Diga pra Ele. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tem eu cantarei a bondade. Tu és fiel, Senhor. Oh, aleluia. E és fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Todo fôlego que tem eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade, oh, oh, tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. A bondade me seguirá, Senhor. Então o tema hoje a ser abordado é liderança. Êxodo 18, 21. Procura dentre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade que aborrecem a avareza, põe-nos
sobre eles como chefes de 1.000, de 100, chefes de 50 e chefes de 10. Agora vamos para outro texto, Atos, capítulo 6. Atos 6, versículo 3. Atos 6, 3. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. Eu quero falar ao seu coração, baseado no tema 7 qualidades de um líder. Nós somos líderes. Se não somos líderes na casa de Deus, somos líderes em nossos lares. Se não somos líderes na casa de Deus e nem nos nossos lares, somos líderes de nós mesmos. Lideramos a nossa própria vida. Liderar é algo que precisa qualidade. Precisamos ter qualidade para poder empreender na liderança. E uma coisa é certa: se eu não sei liderar a minha vida, que é o ponto central da liderança, o ponto central da liderança não é ser encarregado de uma grande empresa. O ponto central da vida é ser líder de si mesmo, é saber se liderar. Eu não posso governar as pessoas sem saber governar a mim mesmo. Eu tenho que saber, em primeiro lugar, me liderar para poder liderar os outros. Porque muitas pessoas, elas não conseguem liderar bem. Porque elas têm, assim, uma noção errada do que seja a liderança. Elas pensam que liderar é mandar, é dar ordem aos outros. Mas não é isso, não. O bom líder, ele começa liderando a si mesmo. Ele sabe liderar as suas emoções, ele sabe liderar a sua vida num todo. Ele não aprende apenas a lidar com as pessoas, mas, em primeiro lugar, ele aprende a lidar consigo mesmo. E aí nos surge a pergunta: o que é liderança? O que é ser líder? Eu tenho a resposta. É a qualidade, é o modo de ser da pessoa. É a disposição moral que a pessoa tem. Ser líder é isso. Ser líder não é simplesmente ser chefe. Ser líder não é aquela pessoa que grita com outras, mas é uma qualidade que tem um modo de ser peculiar, é uma disposição que a pessoa tem na área moral. Vamos começar a descrever as 7 qualidades de um líder. E o objetivo é que nós venhamos nos encaixar em cada qualidade. Que cada qualidade seja um referencial para a minha vida, como líder de mim mesmo, como líder da minha casa e como líder desta igreja. E que cada qualidade sirva para nós
de um modo de vida de ser. E que nós venhamos verdadeiramente entender o que é liderança. Porque já exercemos liderança. O problema é exercer a liderança com qualidade. O problema é ser um líder de qualidade. Porque cada um de nós já somos líderes. Você já é líder na sua casa. Se não é porque você é liderado na sua casa devido à posição familiar que você tem. Filho não é líder na casa, filho é liderado. Esposa lidera juntamente com o esposo, a família. Mas filho é líder da sua própria vida. O filho tem que ter liderança própria. Ele tem que saber liderar a sua própria vida. Preste atenção. Quando você não sabe liderar a sua própria vida, você acaba sendo influenciado negativamente pela liderança dos outros. Então é muito importante aprender a se liderar, pois aprendendo a se liderar, vai aprender a liderar os outros. Amanhã ou depois você se torna um empresário, tem que saber se liderar para poder liderar os seus funcionários. Tem pessoas que ela não sabe liderar a sua emoção, e ela emocionalmente é uma pessoa desequilibrada, ela também será desequilibrada com os seus liderados. Se ela não sabe se liderar, não tem capacidade alguma para liderar os outros, porque não se lidera ninguém à força. Qual a primeira qualidade de um bom líder? Caráter. Caráter. Caráter é mais do que falar. O seu caráter determina quem você é. Aquilo que nós somos está impregnado no caráter. O caráter é a marca da nossa personalidade. O caráter revela o nosso comportamento. Podemos nos comportar bem ou mal, a depender do tipo de caráter que nós exercemos na nossa vida, na nossa conduta. Uma coisa diferente que nós precisamos entender é a diferença entre talento e caráter. Talento é um dom, mas o caráter é uma escola. É através do caráter que nós formamos uma personalidade irrepreensível. Não podemos ter uma personalidade irrepreensível se não tivermos um bom caráter. Quando há defeitos no caráter, a pessoa deixa a desejar muito na vida. E uma das coisas que faz a pessoa perder a credibilidade é exatamente as falhas que são vistas no seu caráter. Uma pessoa sem palavra, uma pessoa mentirosa, uma palavra que a pessoa não cumpre, revela o seu jeito de ser, revela o seu caráter. Então, posso categoricamente afirmar que caráter é o estilo de vida da pessoa. Se a pessoa tem um estilo de vida, e esse estilo de vida é comprometido com a verdade, ela é verdadeira. Se ela tem um estilo de vida e esse estilo de vida é comprometido com a integridade, ela é íntegra. Mas se é descomprometido dessas coisas,
A primeira coisa a ser realmente criticada é o caráter. É muito simples realmente apontar o caráter de uma pessoa. E temos caráter firme, aquelas pessoas de caráter firme. Aconteça o que acontecer, ela não vai negociar a sua integridade. Aconteça o que acontecer, ela não vai negociar a verdade. Já tem pessoas dúbias. Ora elas são verdadeiras, ora não são verdadeiras. E isso mostra e demonstra um caráter flexível, um caráter que está tendente a ceder às conveniências. Às conveniências, aquilo que é conveniente. E o caráter firme, o caráter realmente que é a marca de Cristo na vida do cristão, porque Cristo tinha caráter e tinha um caráter muito forte. O caráter de Cristo era forte, era inflexível. Jesus era inflexivelmente santo. Ele não cedia de hipótese alguma, não havia em Jesus aquele aconchego com o erro, com o errado. Ele não se permitia isso, ele não se vendia a isso. Então Jesus era verdadeiramente inflexível, ele não se curvava, porque a sua personalidade era regida pelo caráter de Deus. Por isso, realmente, a gente vê a santidade de Deus em Jesus Cristo. Os seguidores, eles não confiam em líderes cujo caráter apresenta falhas. Eles não acreditam. Se você pretende amanhã ou depois ser um líder, tire da sua vida, tire do seu caráter todos os defeitos. Tenha um caráter irrepreensível, porque não se governa mandando. Não se governa mandando uma casa, não se governa mandando uma empresa. Ah, mas eu sou o dono da empresa, eu faço o que eu quero, a empresa é minha. Mas lhe digo uma coisa, o progresso da sua empresa, você que é empresário, o progresso da sua empresa depende muito do seu caráter. A maneira que o seu caráter vai ser para os seus clientes e para os seus funcionários, conta muito. De repente a pessoa é empresária, mas não tem caráter. E ela tem uma empresa que muitas outras empresas dependem do fornecimento de materiais que esta empresa que você tem que dar o suporte. Aí você acerta para enviar uma mercadoria num dia, garante que aquela mercadoria vai chegar naquele dia e não chega. A sua empresa perde ponto por causa do seu comportamento, por causa do seu caráter. E caráter não é só, amado, é ser uma pessoa promíscua. Falha no caráter diz respeito a ser uma pessoa promíscua? Não. Falha no caráter quer dizer que a pessoa não tem uma posição na vida definida. Ela vive de acordo com a circunstância. Ela toma uma casa, por exemplo, para pintar e diz para o dono da casa, dia 20 eu entrego a sua casa pronta. Passa o mês inteiro e a casa não fica pronta. Então ela não está liderando a vida dela. Se ela não está liderando a vida dela, ela não tem capacidade de liderar a vida dos outros.
Para ser líder de outrem, é necessário que primeiro eu lidere a minha vida, eu lidere a minha pontualidade, eu lidere a minha responsabilidade, eu lidere as minhas palavras, que as minhas palavras não caiam vazias no chão, que não haja duplicidade de palavra, que a minha palavra seja aquilo que a Bíblia ensina, se ensina ou não, porque o que passa disso é procedência maligna. E tudo isso está relacionado a caráter. Uma pessoa que tem dupla palavra, ele é uma palavra hoje, amanhã é uma palavra da conveniência. Então ele não tem caráter. E nem tampouco caráter cristão. A Bíblia diz que o caráter cristão, ainda que a pessoa averbou a sua palavra, e mesmo que esta palavra leve a ter prejuízo, ele mantém a palavra, mesmo com prejuízo. E hoje, dentro da igreja, nós, infelizmente, coabitamos com aqueles que dizem bem assim: eu sou crente, mas não sou besta. Ele revela que ele não tem caráter. Ele revela que não tem caráter, ele vai de acordo com a conveniência. Aonde é conveniente, ele está presente. Aonde é conveniente, ele aceita, ele é levado por aquilo que a vida traz como circunstâncias. E não é assim. Uma outra qualidade de um líder é o comprometimento. É o comprometimento. Como líder da sua casa, você tem que ser comprometido com a sua casa. Você tem que ser comprometido com as contas da sua casa. Você tem que ser comprometido com tudo que acontece na sua casa. Se eu não sei liderar a minha vida, eu não vou também saber liderar a minha casa. Quantos não são os casais que realmente a esposa, não sabe se o marido pagou a água, pagou o recibo de luz, não sabe o que foi feito das contas, por causa de que não há uma liderança compartilhada. Não há uma liderança compartilhada. Se uma casa, ela não tem uma liderança compartilhada, se o marido manda, a mulher manda de outro jeito, e os filhos respondem de maneira diferente, não é uma casa. Podemos dizer que ali não passa realmente de um alojamento onde algumas pessoas da mesma família comem e dormem juntas. Mas não é um lar. É um alojamento, é uma casa onde tem pessoas da mesma família vivendo em comunidade, mas não vivendo em família. Então é algo que eu tenho que entender, é algo que eu preciso aprender a liderar a mim mesmo, a liderar a minha casa, ter compromisso. O líder, ele é comprometido. E não é o líder apenas da igreja. Se ele faz parte da liderança da igreja, o comprometimento dobra. O comprometimento dobra. Porque agora ele está se apresentando para servir a Deus. Não é para servir a qualquer homem. Está se apresentando para servir a Deus. Então, o comprometimento, a responsabilidade dobra. E falando disso, o profeta vai dizer bem assim: não façam a obra do Senhor relaxadamente, sem compromisso. Eu não posso ser um pregador que vou pregar no dia que dá. Não, eu tenho que pregar com vontade, sem vontade, dando, não dando. Quem tem compromisso com o louvor é a mesma coisa, tem que ser comprometido. E não simplesmente, se der eu toco, se não der eu não toco. Então, demonstra que a liderança é péssima, é fraca, não tem capacidade de liderar a si mesmo.
não tem capacidade de liderar suas emoções, não tem capacidade de se liderar. E quem não tem capacidade de se liderar, ele não tem nada a oferecer. O que ele pode oferecer é um caráter defeituoso e uma vida descomprometida. E observe que isso é natural na vida de muitas pessoas. Elas são descomprometidas com o trabalho, são descomprometidas com aquilo que fazem, não têm senso de responsabilidade, mas uma pessoa de caráter, uma pessoa de comprometimento, que é a segunda qualidade, ela é comprometida com aquilo que faz. Seja a profissão qual for, ela é comprometida com o que faz. Ela se lidera para oferecer o melhor como seu serviço. E Jesus realmente se liderou para se oferecer para nós como a solução da vida eterna para todo aquele que crê. Comprometimento. Aonde começa o comprometimento? Na ordem recebida? É na ordem que se recebe do pastor? É na ordem que se recebe do patrão? Não, o comprometimento se começa no coração. É aqui no coração que eu começo a ser comprometido com aquilo que eu sou, com aquilo que eu faço, com as pessoas que eu lidero. É aqui no coração. Comprometimento. O comprometimento é provado pela ação. Exatamente isso, provado pela ação. Uma pessoa comprometida, ela tem como aprovação do seu comprometimento a ação. É aquilo, né? Eu estou pedindo a Deus que Deus me dê forças para orar. Não existe isso. Você tem que se comprometer com a oração. Tem que se comprometer com a oração. Eu estou pedindo a Deus que me dê forças para eu terminar aquele serviço que eu comecei e não terminei. Sabe por que não terminou? Porque faltou comprometimento. Faltou responsabilidade. Faltou caráter. Não, eu comecei e eu termino. Eu comecei e eu vou até o fim. Eu vou terminar, não vou deixar para os outros terminarem. E tem um tempo. Tem um tempo. A gente não pode começar uma coisa e terminar daqui a 10 anos. Não. Tudo tem um tempo determinado para se terminar. Tem que estar comprometido com aquilo. Não, eu vou terminar isso aqui. Vou terminar. O comprometimento abre a porta para as conquistas. Quem é comprometido, conquista. A pessoa bota na sua alma, no seu espírito, que vai conseguir vencer, vai conseguir abrir uma empresa, vai conseguir ser melhor, vai conseguir tirar os defeitos do caráter. Porque existem milhares de pessoas no mundo que elas repetem todos os defeitos de caráter praticamente todos os dias. Ela continua com desequilíbrio emocional, ela continua mentindo, continua enganando, continua escondendo. Ela não sabe se liderar. E essas qualidades que eu estou aqui ensinando para você, não quer dizer que apenas deve ser aplicada à vida do líder, a qual tem um grupo de pessoas para ele liderar. Claro, ele tem, o marido tem um grupo de pessoas para ele liderar. Ele lidera a si mesmo e lidera a família. Ele pode ser um encarregado de uma empresa. Ele pode ser encarregado de 10 pessoas, 20 pessoas, 50 pessoas.
E quando Jetro deu o conselho a Moisés, disse: escolhe homens capazes para liderar grupo de 1000, grupo de 100, grupo de 50 e grupo de 10. E seja capaz. Se eu não sou capaz de liderar a mim mesmo, como eu vou liderar os outros? Liderança começa por nós. Amém? A terceira qualidade é o discernimento. Discernimento. Isso está condicionado também à visão. A visão que eu tenho, a visão das coisas, não é ponto de vista. Ponto de vista não é visão. Já está dizendo o que é ponto de vista. Ponto de vista é ponto de vista. Eu tenho que ter visão, a visão ampla, um discernimento, descobrir a razão dos problemas. É isto. Quando falamos de discernimento, eu tenho que realmente saber por que está acontecendo isso. É aquilo dentro da casa, relacionamento entre pais e filhos. Por exemplo, é aquilo, por que o meu filho está me evitando? Por quê? Muitos pais realmente não se preocupam com isso. Não se preocupa com isso. Há muito que ele não está sabendo liderar o filho que tem. Há muito. Se o filho está se esquivando da liderança dos pais, é porque tem alguma coisa. Tem alguma coisa errada. Aonde? Na liderança desse pai. Ele quer liderar sem exemplo. Ele quer liderar transferindo a responsabilidade para Deus. Deus não tem a obrigação de liderar a sua casa, não. Quem lidera a sua casa é você mesmo. Deus vai lhe dar sabedoria. Deus vai lhe dar discernimento. Discernimento para quê? Para descobrir a razão dos problemas. Não se ataca problemas pela beirada. Tem gente que fica atacando os problemas familiar, empresarial, e enfim, fica atacando os problemas pela beirada. Não, se ataca o problema pela causa. O que foi que causou isso? Por que isto aconteceu? E é assim. E discernimento serve para isso. Isso é uma qualidade de nenhum líder. Que lidera a sua própria vida, que lidera a sua casa, que lidera na igreja, que lidera na empresa. Eu realmente, todo problema que vem à minha mão, ou todos os problemas que surgem, eu não resolvo eles pela beirada. Eu trato a causa. A causa. Por que você falou isso? Por que você falou isso? Por que você disse isso? O que foi que fulano lhe fez? Não se resolve. Resolver pela beirada é deixar o problema lá, e esse problema vai perpetuando, ele vai estar lá, e ele vai apodrecendo, e depois de podre, ele vai causar uma infecção, um problema maior. E para isso a gente tem que se dotar da qualidade de líder, do discernimento, da sabedoria pela qual nos levará a descobrir a razão dos problemas. Discernimento, para que serve? Para melhorar a capacidade de solucionar os problemas. Se eu sei o que foi que causou um determinado problema, se eu sei o que foi que causou aquele mal-estar, eu vou combater o mal-estar. Preciso ter discernimento para aquilo, para ir aonde está a doença e não os sintomas da doença. Muitas pessoas realmente, elas lideram os sintomas dos problemas e não lidera, não ataca, não resolve o problema em si.
Olha uma coisa simples às vezes, né? Eu disse, a igreja não é um parque infantil. Para o filho ficar quieto, traz brinquedo. Para o filho ficar quieto na igreja, traz brinquedo. Não resolveu o problema. Pelo contrário, apenas atacou o sintoma. Não, filhinho, leva aqui o macaquinho para você ficar brincando lá dentro. Para você ficar brincando dentro da igreja. Então, demonstrou que não tem liderança nenhuma em cima daquele filho. Quando tem liderança, você vai ficar quieto, calado, ouvindo a palavra, sentado do meu lado e ponto final. Amém? Quantos estão entendendo? Você está entendendo? É assim que funciona. É assim que funciona, é assim que se lidera. Não se lidera com grito, se lidera com autoridade. É filho, é esposa, é colegas de trabalho, tem realmente ali um cargo mais alto do que os colegas de trabalho, mas os colegas são liderados pela autoridade, não pelo grito. Olha, estou dizendo, viu, quem é o chefe aqui sou eu. Já deixou de ser chefe, porque caiu realmente no descrédito do gritar. Caiu no descrédito. E a palavra é contra a gritaria. A palavra de Deus é contra a gritaria. Deus não precisa gritar com ninguém para dizer que Ele é Deus. Ele é Deus e acabou. Quem não quiser aceitar, não aceite. Ele vai continuar sendo Deus e vai continuar exercendo a sua autoridade. Amém? Quem está entendendo, diga amém. Quem já pegou alguma coisa aí para si a respeito de liderança, diga aleluia. Pois é, aprende. Aprende. Não se troca a boca com filho, não. É falou e acabou. Não se vai fazer um culto em cima de um filho para ele obedecer. Ô, meu filho, pelo amor de Deus, e não sei o quê, pelo amor de Deus, você vai me dar um infarto. Já demonstrou que não tem autoridade nenhuma, não tem liderança nenhuma. Quer apelar para o sensacionalismo, quer apelar realmente agora para o lado emocional. Aí morre mesmo, tem um infarto, e o filho diz assim, bem feito, morreu porque quis. Amém? Estou falando de liderança. Estou falando de liderança pessoal. Estou falando de liderança familiar, liderança social. Tá? O discernimento permite que você use tanto a intuição quanto a razão. A intuição e a razão. Quarta qualidade de um bom líder: relacionamento. Relacionamento. Primeiro, liderar é se relacionar. Você tem que se relacionar consigo mesmo, com Deus, para ter uma boa liderança pessoal. Para poder saber liderar a você mesmo, você precisa ter um bom relacionamento com Deus, em primeiro lugar, com a palavra de Deus, para você absorver para a sua vida aquilo que a palavra ensina. Para relacionar, para ter uma boa liderança em casa, precisa saber se relacionar bem com a família. Se relacionar bem com a família. Agora é aquilo, um está escondido no quarto, o outro está escondido na sala. Um está no computador, o outro está no WhatsApp via celular. Então, que relacionamento ele tem? Aí é aquilo, faça você, não, faz você, não, faz você, faça você. E afinal, quem é que vai fazer? Quem é que vai fazer? Então, não tem um relacionamento prazeroso.
São vidas que estão ali, sabe, num alojamento, vou chamar isso de alojamento. Está ali esposa, marido e filhos, alojado ali naquele lugar, mas não é um lar. Porque falta liderança. A pior coisa que tem é uma casa sem liderança. A pior coisa que tem é um lar que todo mundo manda. Marido não manda, esposa não manda, filho não manda, gato não manda, cachorro não manda. Quem manda? Ninguém. É cada um por si. Não funciona. Uma equipe de futebol tem um líder. Tem um capitão que coordena. Lá quando estão jogando, tem um líder, chama capitão. Fora do campo, tem um líder chamado treinador. E fora dos treinos, tem um líder que chama-se presidente do clube. Numa equipe de futebol, há coordenação. E na maioria das vezes, nos lares, em alguns lares cristãos, não há essa coordenação. Filho bate no peito aqui, ninguém manda em mim, ninguém manda em mim. E quem é que vai mandar? Relacionamento. É um dever nosso, né, como líderes, entender as pessoas. Primeira coisa que você tem que fazer é entender a sua esposa, na liderança familiar. Segundo é entender os seus filhos, entender a razão, entender. Mas existe casas que a mulher não tem direito de falar, cale sua boca. Existe casa que os filhos não têm direito de falar. Aí fica difícil. Fica difícil ter uma liderança saudável, compartilhada. Tem que haver qualidade nos líderes. E cada um é líder. Começa sendo líder de si mesmo. Ame as pessoas. Se você quer liderar, ame as pessoas. Não é por puxar saco das pessoas, é amá-las. Ajude as pessoas. Ajude você como líder da sua casa. Ajude seus filhos a serem melhores. Ajude a sua mulher a ser melhor. Ajude o seu marido a ser melhor. Ajude a sua equipe a ser melhor. O treinador é convocado, contratado para treinar uma equipe, para que a equipe ganhe, para que a equipe jogue melhor. Não é para que a equipe venha acabar. O que nós temos aí de liderança como exemplo, é muito importante absorvermos para entendermos o perfil de liderança como deve ser. Um treinador não está ali coordenando, ei, fulano, joga a bola aqui pela direita, joga pela esquerda. Ele não está coordenando ali por causa simplesmente do dinheiro. Ele está ali porque ele tem um compromisso, uma responsabilidade. E que compromisso, responsabilidade é essa? É levar o time a vencer. Você como líder da sua casa, eu como líder da minha casa, eu como líder dessa igreja, qual a minha responsabilidade? Você, respondendo por etapa, você como líder da sua casa, é levar a sua família a vencer, e não a desmoronar, e não a sua família cair, e não a sua família fracassar. O líder familiar, ele tem esse objetivo, essa responsabilidade e esta visão e este discernimento, levar a família a vencer, a progredir, a ir em frente. Quando uma família é bagunçada, o problema não está em Deus e também não está no diabo, o problema está na liderança. A liderança é fraca. E quando a liderança é fraca, o diabo lidera. Aí é que é verdade, porque a liderança de Deus faz de um lar, de uma empresa, de uma comunidade, de uma igreja forte, uma sociedade forte. Amém? Posso ouvir um amém? Amém. Quem está entendendo? Amém. Quem não entendeu nada, diga aleluia. Porque eu começo tudo de novo para você entender.
Então, sua responsabilidade como líder da sua casa é não permitir que a sua casa fracasse. Se você é uma pessoa que realmente é de Deus, é espiritual, é um sacerdote, uma sacerdotisa, a responsabilidade dobra, porque você tem um sacerdócio dentro de casa e você tem que realmente exercer esse sacerdócio, que é esta liderança, para que a sua casa não caia espiritualmente. Não caia, ela esteja sempre crescendo espiritualmente. Na verdade, irmão, Deus constituiu todos os homens como sacerdotes, mas infelizmente homens têm fracassado nisso. Aí Deus não pode deixar os lares sem uma responsabilidade, sem um sacerdócio. Levanta mulheres. As mulheres são levantadas para serem sacerdotisas do lar, porque o homem não exerce. Quem tem que chamar a família para orar é o homem. Quem tem que chamar a família para jejuar é o homem. Quem tem que chamar a família para vir à igreja é o homem. Amém? Essa é a grande verdade. É o homem que tem que bater o pé e dizer para os filhos e esposa: hoje nós vamos à casa do Senhor. Hoje nós vamos cultuar a Deus. Mas existem homens que não lideram, não têm liderança. Não lideram. Sufoca a mulher, às vezes a mulher fica sufocada na liderança, porque é a mulher que tem que ir para a rua pagar conta, é a mulher que tem que fazer feira, é a mulher que tem que fazer isso, fazer aquilo, é a mulher que tem que interferir nos problemas que o homem realmente não teve capacidade de resolver. Aí fica a mulher sufocada, ela sendo a pessoa das muitas resoluções na família. E a mulher foi feita por Deus para ser a disjuntora, e não a resolvedora dos problemas da família. Liderança é algo realmente divino. Liderança é algo que todo mundo tem que aprender a liderar. Aprender a liderar. E se eu não sei liderar a minha vida, eu não sei liderar a minha casa. E está escrito lá em 1 Timóteo, que aqueles que não sabem liderar a sua casa, também não têm capacidade para liderar a casa de Deus. Amém? Já viu isso na Bíblia? Quem já leu? 1 Timóteo capítulo 3. Quem não tem capacidade de liderar a sua casa, também não tem capacidade de liderar a casa de Deus. Não tem condições de liderar nada, porque ele não lidera a sua casa, não lidera a sua vida. Segurança. Segurança é uma das qualidades do líder. O líder tem que passar segurança e não insegurança. O líder tem que passar fé e não medo. Em todas as áreas. A casa pode estar realmente ali, ruindo, mas ele tem que passar segurança para a casa. Amém? Sexto, uma outra coisa que faz parte da qualidade do líder são as atitudes positivas. As atitudes positivas. Não vai dar certo, nós vamos conseguir. É a mulher dizer para o marido: vai em frente, nós vamos conseguir. É dizer os pais para os filhos. Mas a falta de liderança, a falta do que vem a ser verdadeiramente uma família, não vai dar certo, você vai se acabar na miséria. Isso é conversa para se soltar dentro de casa a uma família. Isso é conversa? Não é conversa. A conversa é realmente atitudes positivas. Olha, nós erramos, mas nós vamos acertar. Olha, nós não conseguimos, mas nós vamos conseguir. Olha, nós não vencemos dessa vez.
mas nós vamos vencer, porque nós podemos vencer. Nós somos 2, nós somos 4, nós somos unidos e nós vamos vencer. Mas, se não houver liderança, tudo isso deságua, tá? Então, nós temos que entender que os nossos seguidores, na sua empresa alguém está olhando para você, na sua casa alguém está olhando para você, na igreja alguém está olhando para você, alguém está querendo seguir você, e quer seguir o seu caráter, quer seguir a sua personalidade, quer seguir o seu desempenho, quer seguir a sua disposição, quer seguir aquilo que verdadeiramente você revela ser. Aquilo que você revela ser. Na verdade, amada, as pessoas não seguem a fracos. As pessoas não seguem a fracos. Não seguem a fracos. Amém? Não seguem, não. Elas desistem dos fracos. As pessoas desistem dos fracos. Porque Jesus conseguiu bilhões, trilhões de seguidores nesses 2000 anos. Porque Jesus não foi um fraco. Porque até hoje Jesus lidera. Porque Jesus não foi um fraco. A fraqueza em liderar é a pior coisa que uma família pode ter, que uma empresa pode ter, que uma pessoa em si pode ser. Se a pessoa é um falso líder, não sabe se liderar, ela não saberá liderar. Ela vai gritar dentro de casa, ela vai bater o pé, ela vai ameaçar, ela vai até pegar uma pistola e dizer, olha, se não obedecer eu lhe mato. Mas isso não é liderança. Isso é gritaria, é incapacidade de liderar. Quem verdadeiramente lidera, não grita, não ameaça. Amém? Tem atitude positiva. Veja que os seus seguidores lhe vejam como um espelho, um exemplo de atitudes. Um exemplo de atitudes. E mantenha uma boa atitude, porque é mais fácil do que readquiri-la. Você manter a sua atitude é mais fácil de você perder e readquirir, porque perder a confiança para readquirir o trabalho é dobrado. E finalmente, a 7ª qualidade de um líder é a autodisciplina. Seja autodisciplinado. Siga as suas prioridades. Tem gente que começa a ler um livro, daqui a pouco já mudou para outra coisa, já está escrevendo. O que é prioridade? É ler ou escrever? Administre a sua vida. Seja líder de você mesmo. É aquilo, porque senão não vai conseguir fazer nenhuma coisa, nem outra. Se a prioridade é ler um livro, leia o livro. Se a prioridade é escrever, sente e escreva. Agora tem gente que quer escrever e quer ler ao mesmo tempo. Tem gente que quer assobiar e chupar cana ao mesmo tempo. Não funciona. Amém? Um serviço simples é o serviço de manicure. Mas a manicure pode fazer a unha e dar chapinha no cabelo ao mesmo tempo? Pode, Priscila? Patrícia? Pode, Patrícia? Não pode. Ou para dar atenção às unhas, ou para dar atenção ao cabelo. É assim que funciona. Tenha autodisciplina. A autodisciplina é aquilo, não. Eu vou ler aqui, tem outras tarefas para fazer, mas eu vou ler 3 capítulos desse livro aqui por dia. Todo dia eu leio 3 capítulos, até ele terminar. Tudo bem, você não ocupou o seu tempo só lendo. Você apenas distribuiu o tempo de uma maneira correta.
E por falar em tempo, domingo que vem, eu vou dar aula aqui pela manhã, sobre a mordomia do tempo, como o crente deve administrar o tempo. O tempo não é seu, o tempo é de Deus. E tempo perdido é um tempo irrecuperável, não se recupera mais tempo nenhum. Aí vai chegar lá, meu Deus, quanto tempo eu perdi, eu devia hoje ter uma formação melhor, mas bem que me disseram para entrar na faculdade, e o tempo está passando, e você só fica, eu vou entrar. Administra a tua vida, rapaz, administra a tua vida. Se tu vai entrar, entra logo, se tu vai fazer, faz logo, não fica, eu vou fazer, depois eu faço. Amanhã eu faço, para o ano eu faço, daqui a 15 anos eu faço. Vai chegar o tempo que não vai ter mais condições físicas para fazer. E aí vai ficar se lamentando da sorte. Tem que ter autodisciplina. Tem que saber se administrar, tem que saber se liderar. É importante isso. No dia que eu preciso acordar 5 da manhã, eu acordo 5 da manhã. Que chova, que faça sol. No dia que eu preciso realmente ficar até 2 da manhã acordado, eu fico até 2 da manhã acordado. Eu tenho que saber que quem governa a minha vida é Deus e eu. Primeiro é Deus, segundo sou eu. Eu não posso terceirizar o governo da minha vida. Quem tem que governar a minha vida é Deus e eu. Autodisciplina. Como? Seguindo as suas prioridades. O que é prioridade? Prioridade é aquilo que vem primeiro. O que é que você tem para amanhã como prioridade? Cada dia nós temos prioridades a realmente nos prender nela. Cada dia, então eu tenho que ver, não o que é necessário, mas o que é prioridade. Eu tenho que ver amanhã o que eu vou fazer e selecionar as minhas prioridades. Com isso eu estou auto me disciplinando, com isso eu estou auto me liderando. Oponha-se às suas desculpas. Oponha-se às suas desculpas. Tenha autodisciplina, assuma as responsabilidades e não invente desculpas. Mas não deu certo porque a Juliana, ela não chegou na hora de limpar e não sei o quê. Assuma! Não jogue, não transfira para os outros. Assuma as suas responsabilidades. Está esperando o quê? Juliana chegar, eu estou aqui sentado, esperando Juliana chegar. Mete a mão e vai fazendo. Mete a mão e vai fazendo. Mantenha-se sua atenção nas coisas que dão resultados. Tem pessoas que não sabem se gerenciar, não sabem se administrar, não tem liderança própria. Ela fica 3 horas no WhatsApp, vendo não sei o quê, não vai dar resultado nenhum. Fica no Instagram e passa o dedo para lá, passa o dedo para cá, e vai para lá, e vai para cá, sem resultado nenhum. Só perdendo tempo. Só perdendo energia, porque quando vai fazer alguma coisa, não estou cansado. A mente já está tanto nas redes sociais que está cansado. A vontade é voltar para as redes sociais. Lidera a tua vida. Lidera a tua vida. Porque se você não souber liderar a sua vida, você que é jovem, não saberá liderar a sua casa, não saberá liderar a sua família, não saberá liderar a sua empresa, não saberá liderar nada. E para a gente aprender a liderar alguma coisa, a gente começa liderando a nossa própria vida. Quem entendeu? Se coloque em pé. Em nome de Jesus. Feche os seus olhos.
Pai querido, é no nome de Jesus. E nesta noite nós te agradecemos pela tua palavra. Te agradecemos, Deus, por tudo quanto nesta noite o Senhor nos ofereceu. Muito obrigado, Jesus, por aquilo que nesta noite o Senhor falou aos nossos corações. Obrigado, Senhor. A nossa alma sai daqui satisfeita. A nossa alma sai daqui, Senhor Deus, abençoada pela tua palavra. Que cada pessoa aqui, meu Deus, seja um líder de verdade. Que cada um saiba liderar a sua vida, a sua família. Cada um saiba, meu Deus, ó Pai, liderar a sua empresa. Cada um saiba, meu Deus, liderar na sociedade, na igreja, aonde o Senhor o colocou como líder. Manifeste a tua graça e a tua glória. Enche cada vida com teu Espírito Santo. Dá uma semana de paz a cada um. Que cada um, meu Deus, administre essa semana conforme a tua palavra, conforme aquilo que precisam fazer para a glória do teu santo nome. Abençoa o teu povo em nome de Jesus. Levante a mão para o céu. Que o amor do Deus Pai, que a graça do Deus Filho, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo não seja só hoje, permaneça para sempre, em nome de Jesus. Amém.